Estamos de volta. Neste ano, um dos projetos mais analisados e discutidos pelos parlamentares na Alesp foi o 529 de 2020, de autoria do governador paulista. A proposta foi aprovada no plenário em outubro de 2020, com algumas alterações no conjunto de medidas voltadas ao ajuste fiscal e também ao equilíbrio das contas públicas estaduais, previstas pelo governo de São Paulo. Há sobre a mesa um roteiro de votação assinado por vários deputados que diz: requeiro, nos termos regimentais, a votação do projeto de lei 529/2020, de autoria do nobre do governador, se proceda da seguinte conformidade. 1. Substitutivo apresentado no parecer do relator especial em comissões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, salvo partes destacadas. 2. Destacadamente, os incisos 2 e 3 do artigo 1 do substitutivo, os incisos 2 e 4 do artigo 2º do substitutivo, a expressão aos recursos provenientes das contribuições individuais realizadas pelos servidores militares, constante no parágrafo 4º do artigo 17º do substitutivo, o capítulo número 6 do substitutivo, formado pelos artigos 21 e 22, o inciso número 7 do artigo 68 do substitutivo, o artigo 2º e 6º do parágrafo único do capítulo número 16 das disposições transitórias do substitutivo, item 3, projeto de lei 529/2020, salvo emendas, tem 4 emendas de 1 a 623 englobadamente, com preferência. E há também um método apresentado pelo deputado Campos Machado e um método apresentado também pela deputada Janaína Pascoal, lembrando que a preferência é o primeiro método apresentado. Qual a questão de ordem, Vossa Excelência? É questão de ordem, deputado Barba? Questão de deputado ordem. Campos quer fazer o encaminhamento. Eu já peço a Vossa Excelência, por favor, se dirigir à tribuna, enquanto o deputado Barba formula a questão de ordem dele. Vossa Excelência tem 3 minutos, deputado Barba. Obrigado, presidente. Saudar a todos os deputados e deputadas. A minha questão de ordem, senhor presidente, nós passamos um período no trabalho remoto, né, a partir do decreto de calamidade pública, e ali, senhor presidente, ali nós em alguns momentos... Posso continuar, presidente? Posso continuar? Porque deputado Barba. Diretamente ao senhor. Mas eu estou ouvindo, Okay. Vossa Excelência. Nós, naquele momento, teve vários momentos de debates e vários momentos que houve protocolado vários métodos de votação, ok? Como tem hoje aqui 3 métodos de votação protocolado, ok? 2 perguntas. Uma é, primeiro, se cada um vai fazer a defesa do seu método de votação, até antes de abrir os encaminhamentos, essa é a primeira questão. E a segunda, né, se nós vamos votar um método contra o outro, se é ao mesmo tempo. Então, essa é a pergunta, é a minha questão de ordem, presidente, que eu quero formular. Essa é a primeira questão de ordem. Depois eu tenho outra, mas eu aguardo. Perfeito. O deputado Campos Machado. Só lembrando, nós vamos permitir uma questão de ordem por encaminhamento. E, Vossa Excelência, nós vamos formular conforme o regimento interno determina. O primeiro método de votação protocolado tem a preferência, esse é a deliberação. Caso seja rejeitado esse método, aí os outros métodos serão encaminhados. Exatamente. Caso seja rejeitado o primeiro método. Se for aprovado, os demais métodos estão prejudicados. Só uma pergunta, o relator, o deputado Cardão não poderia fazer a defesa do método dele? Não cabe defesa, deputado Barba. Perfeito? É o encaminhamento. Deputado Campos Machado tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, hoje eu acordei e perguntei a mim mesmo: o que é que quer dizer traição? Senhor presidente, eu queria que preservasse o meu tempo, presidente, e fizesse silêncio aqui nessa... Absurdos plenário. Tem a palavra, deputado Campos Machado. Eu peço ao plenário, por favor, os deputados que não queiram prestar atenção, se dirijam ao café na parte de trás ou na parte superior. O deputado Campos Machado tem a palavra. Senhor presidente, fui consultar então pode usar todo o tempo. Aurélio Buarque de Holanda, que disse que traição significa deslealdade, questão da palavra dada, falsidade, hipocrisia.
desonestidade, rasteira, falseta, farsa e vai para aí afora. Aí me lembrei do quê? Deputado Bebel, de Dante Alighieri, que escreveu uma obra chamada A Divina Comédia. Nessa obra ele traçou um círculo do inferno. Se eu estiver atrapalhando os senhores deputados, me digam que eu vou para o café, vocês vêm aqui. Eu não quero atenção, eu quero educação, pelo menos. Aí, eu dizia de Dante Alighieri, que escreveu a obra A Divina Comédia, e traçou um círculo do inferno, e colocou na última linha a palavra traição. E foi exatamente isso que aconteceu na semana passada, aqui nesta casa. Um ou uma, quer que seja, parlamentar, traiu o grupo que até então ela estava junto. O que se faz quando a pessoa trai deputada Paulo Senhorino? Alguém sabe por quê que eu sou frontalmente contrário ao governador João Agripino? Eu estou atrapalhando por acaso o relator, o líder do PMDB, meu amigo Estevão Galvão, líder do PSDB? Se eu estou atrapalhando, peço desculpas. Peço desculpas a Vossa Excelência. Não há palavra pior, meu caro deputado Jumaci, meu irmão Jumaci, do que a palavra traição. Eu sou oposição ao senhor João Agripino, que ele traiu o seu padrinho. Perdoar, a gente perdoa. Esquecer, a gente não esquece. E tenho certeza, senhores deputados, que o povo não vai esquecer que os senhores e as senhoras que estão votando o projeto 529. Eu leio aqui. O Instituto Florestal estão dizendo que querem transformá-lo na Fundação Florestal. Vai criar desemprego, vai deixar de lado pessoas qualificadas. Aí eu recebo uma manifestação de médicos que fazem a segunda indagação. Por que terminar com a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias? Eu sei que todo mundo aqui sabe o que é endemia. Eu seria até um cretino se dissesse aqui, fosse falar para professores, para mestres, já que todos entendem profundamente o 529, doutor Jorge, sabe o que é endemia. E vão fazer o quê? Vão terminar com o SUSEM. Aí eu pergunto, como é que um deputado, principalmente do interior, vai explicar o fim da CDHU? Ah, me dizia um jovem deputado que ia ser prefeito de uma grande cidade. Disse, mas a CDHU vai para a habitação. Eu pergunto, o senhor é homem de um patrimônio de mais de 50 milhões de reais. Não precisa de casa própria. Quem precisa de casa própria é o pobre. Olhando
esse arremedo dispositivo elaborado a 4 mãos, será? 2 mãos da senhora Pascoal, que deixou de lado os seus parceiros de então, e outras mãos da liderança do governo. Aí eu fico perguntando, quem é que vai explicar para o povo que vai fechar o Instituto Florestal, vai fechar o CDHU, vai fechar a MTU, vai fechar o DAESP? Aí dizem alguns deputados Bebel, mas acolhemos 4 ou 5, não existe meia gravidez. Ou a gravidez é inteira ou não existe. Nós estamos brincando com coisa séria. Aliás, coisa séria não. Deixa o Ministério Público apurar. Deixa ver se é verdade mesmo. A história dos 30 milhões de reais de emendas para votar sim. E quero anunciar que o chefe do Ministério Público acabou de deferir a instalação do procedimento investigatório. Deixa apurar. Mas eu vejo o deputado Conte Lopes, meu amigo, que fez um répito para mim da ação passada. Eu não posso responder. Nós somos aliados dos republicanos. Fizemos um acordo a pedido do presidente Bolsonaro, que me telefonou 2 vezes. Indicamos o vice, o ex-presidente do OAB. E os republicanos, ao que me parece, são adversários do Dória. Ou, por acaso, o prefeito Bruno Covas é do PTB. Com todo respeito, deputado Conde Lopes, não sei responder a sua pergunta. Tenho um respeito imenso pelos deputados dos republicanos. Alguns são meus irmãos, principalmente aqueles que fazem parte da Igreja Universal. Não posso responder. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, deputado Conde Lopes. Desculpe, deputado Conde Lopes. Não posso responder essa sua indagação. Mas posso dizer que votar esse projeto é um suicídio. Eu chamo esse projeto de projetocídio. Um genocídio aos programas sociais e um suicídio aos deputados e aos apoiadores desse projeto. Mas temos 50 deputados aqui presentes. Quer que eu explique como é que estão 50 aqui? Preciso? Alguém tem dúvida como é que se encontram 50 deputados aqui? Alguns têm razão para estar. Outros estão e vão ter que justificar e explicar se efetivamente, vou terminar, senhor presidente, em cada região de cada deputado for aplicado 30 milhões de reais, o que é que vai fazer o Ministério Público? Me processar? A mim? Que denunciei? Senhor presidente, voltarei brevemente à tribuna, porque não tive tempo hábil para explicar. Obrigado pela paciência de Vossa Excelência. Em votação, o método de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Barba? Para encaminhar em nome da bancada. Tem a palavra, Vossa Excelência. Enquanto isso, passa uma questão de ordem por 3 minutos, deputada Mônica. Muito obrigada, presidente.
Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, a presente questão de ordem sobre o funcionamento da fila de protocolo de incidentes regimentais referente às proposituras em discussão e votação em plenário e demais requerimentos que devem ser objeto de protocolo legislativo. Em recente decisão tomada durante a 43ª sessão extraordinária, realizada em 6 de outubro último passado, essa presidência questionou aos líderes partidários presentes em plenário sobre a concordância com a distribuição de senhas aos servidores que, há dias, aguardavam o momento de apresentação ao protocolo de requerimento do método de votação do PL 529 de 2020. Nessa oportunidade, ponderou-se para a necessidade de melhor regulamentação do assunto. Em momento oportuno, ao que esta líder concordou com a proposta, ressalvando a importância de que houvesse uma habitualidade da medida em que as regras fossem aplicadas a todos os partidos que, eventualmente, tivessem na fila do protocolo. Como houve concordância da totalidade dos líderes, determinando-se que a Secretaria-Geral Parlamentar forneceria senhas àqueles que estivessem na fila às 20 horas, cuja validade se findaria às 8 da manhã seguinte, quando seriam conferidas e recolhidas as senhas. Recorda-se que, em outros momentos, o tema já foi objeto de questionamento, especialmente no início dessa legislatura, quando as bancadas apresentaram requerimento de constituição de comissão parlamentar de inquérito. É um hábito recorrente colocar servidores na fila do protocolo para garantia de precedência de requerimentos. Mas é inaceitável permitir que as pessoas sejam obrigadas a ficar a noite toda ou um final de semana todo sentados em cadeiras para aguardar o momento do protocolo. Também não é correto que, verificada a procedência do servidor na fila, possam ocorrer furas-filas, aproveitando para o aumento de número de requerimentos de efetivamente que estejam sob responsabilidade desse servidor. Assim, e considerando esses retrospectos, questiona-se a Vossa Excelência. 1. É regimental a regulamentação da fila do protocolo legislativo com a concessão de senha a servidores? 2. Em sendo possível e regimental, é possível que a presidência determine horário de concessão e vencimento das senhas, de forma a dispensar servidores de pernoitar nos corredores da Assembleia Legislativa? 3. Para concluir, deputada Mônica. É a última. É aceitável e correto que o mesmo servidor, estando inicialmente na fila com um determinado número de requerimentos, possa tornar-se responsável por mais itens no decorrer do tempo? Em caso negativo, essa presidência pode regulamentar a conferência de quantos itens estariam com cada servidor na fila? São esses os termos postos no questionamento. Recebo o requerimento de Vossa Excelência e responderei no momento oportuno. Com a palavra, deputado Barba, para encaminhar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje é dia 13 de outubro. Esse projeto chegou na casa dia 13 de agosto. Ele veio para o plenário no dia 28 de setembro. Desde o dia 28, o governo está tentando aprovar esse projeto. E não conseguiu, até a semana passada. Porque não havia tido traições. Não é verdade, eu vou estar mentindo. Começou a aparecer os traidores e as traidoras. Começou a aparecer. Esse projeto, se os deputados que são contrários a ele, é aqueles que estão sendo muito sensibilizados com os ventos que vêm do Palácio dos Bandeirantes, e esse vento vem carimbado na ordem de R$500 bilhão, que são emendas, está publicado na Folha de São Paulo, segunda-feira, dia 5, no painel da Folha, que tem, vazado por alguém do governo, que tem R$30 milhões de emenda para cada deputado da base aliada que votar a favor.
15 milhões a ser pago em 2021, 15 milhões a ser pago em 2022. Há também 20 milhões de reais para aqueles que decoram na assinatura até a 48ª, ou a 50ª, que são 10 milhões de reais para o ano que vem e 10 para 2022. Está no painel da Folha, de segunda-feira da semana passada, tema abordado aqui pelo deputado Campos Machado, por mim e por vários deputados. Então, ainda tem tempo para os deputados, não estou dizendo os da base aliada, que os da base aliada, além de ser aliada, é alienada e alinhada. Além de alienada, é aliada e alinhada. Ou faz o que o Carlão manda. Esse projeto é tão ruim, Carlão. Se você liberar a base, eu duvido, eu desafio você, deputado Carlão, a liberar a sua base para contar quantos deputados que sobra para votar nesse projeto. De livre e espontânea vontade. Se você liberar a base, se o Cauê Macris liberar a base, vai sobrar para votar nesse projeto você, a Carla Morando, a deputada Carla Morando, o deputado Wellington Moura, o deputado Dilma Assis Santos, o deputado delegado Olim e o deputado Cauê Macris. O restante pula tudo fora, porque o projeto é ruim demais. Está votando porque tem a mão pesada do governo, ou vota ou perde os cargos que tem no governo, a vida funciona assim, na política, ou vota ou perde os 30 milhões de reais. A vida é assim que funciona. E está denunciado. Rolou nos subterrâneos políticos dessa casa. Não foi nos corredores. É no subterrâneo, deputado Campos Machado. A coisa é feia. Saudar meu amigo Roque Barbieri, que eu não o vejo desde o dia 17 de março. Essa é a mão pesada do governo que faz isso. Essa é a mão pesada. Tem deputados aqui que não apareceu mais nem na votação, nem na discussão, nem no debate virtual. Hoje, ou da semana passada para cá, está aparecendo. Apresentar uma emenda, tinha uma emenda aglutinativa, a emenda não foi incluída no texto, a alteração não está no texto, a alteração está no roteiro de votação, que atende, que salva, eu já dei uma olhada no roteiro, e aí salva 82 trabalhadores da FOSP, Fundação Ococentro, 798 da FURP, 548 do ITESP, 199 do IMESC, totalizando 1.627 trabalhadores que serão salvos no roteiro de votação. Salva mais o quê? Salva mais o ITC-MD, salva a questão, mais umas duas questões. Esses 1.627 menos 5.700, sobra 4.073 trabalhadores que serão demitidos. Pessoal do ITESP, da FOSP, prestem atenção, vocês serão salvos. A troca da Uncocentro, vocês serão salvos. A troca do ITESP, a troca é 4.000 e poucas demissão para salvar 1.627 empregos. Se quisesse derrotar o governo para valer, ia até o final junto conosco, deputado Caio França. Porque se não foram os 6 deputados do PSL que está a favor do projeto, liderado pela Janaína Pascoal, que parece que a emenda é combinada desde o começo do projeto, se não fosse esses 6 deputados, e esses 5 deputados e a deputada, nós derrotaríamos esse projeto. O governo não conseguia nem botar 48 votos aqui a favor. Eu quero fazer uma declaração aqui, de muito respeito, pelas minhas companheiras da bancada de oposição,
pelas minhas companheiras da bancada de oposição, muito respeito a essas mulheres guerreiras. Quero fazer uma declaração de respeito aqui à deputada Valéria Bolsonaro, que não mudou sua postura, à deputada Letícia Aguiar, que não mudou sua postura, à deputada Marta Costa, que inclusive é vice-candidata, candidata a vice-prefeita, que não mudou sua postura, e a deputada Edna Macedo. Vocês foram mulheres brilhantes e guerreiras. Eu disse isso a semana passada para a deputada Valéria pessoalmente e para a deputada Letícia Aguiar. Vocês ganharam, vocês não sabem o quanto vocês ganharam do meu respeito. Pela postura que vocês mantiveram de não seguir, e eu sei que vocês gostam muito dela e respeitam muito ela, de não seguir a deputada Janaína, manter a posição de vocês. Então essa é uma declaração de se importa para vocês ou não, mas queria fazer daqui e disse que faria daqui. Então eu quero chamar a atenção de todos os deputados que nós que vamos votar contrário, nós vamos segurar esse negócio, nós não vamos votar. Nós vamos ver se o governo vai conseguir manter e botar os 48 votos a favor, já que iniciou a sessão. Vamos ver se ele vai ter condições, ou até onde o Carlão vai ter que apertar a mão, apertar o braço, apertar o torniquete. Porque na semana retrasada, nós disputamos o voto do delegado Bruno Lima aqui, nós disputamos no braço. E o governo falou que nós éramos antidemocráticos, que não estava deixando ele votar. Mas o governo puxava ele para votar na marra. Eu quero saber onde é que está a democracia. Nós puxávamos para ele não votar. Então a disputa foi no braço. E a semana passada o tenente Nascimento, aos 49 do segundo tempo, retirou a sua assinatura e derrubou o quórum. Então, ganhamos ali um fôlego. Coimbra. É porque talvez o tenente Nascimento ainda repense daqui até amanhã e retire a sua assinatura, que eu não acredito. Não acredito. Ele tem cara de governista mesmo, não adianta. É o estilo dele. Mas esse projeto é tão ruim, ele é tão ruim, que conseguiu fazer eu dialogar com Arthur Duval aqui um pouco, sem muita conversa, mas conversamos algumas coisas. Arthur Duval, o deputado Arthur Duval, foi aquele que nós quase saímos no braço aqui. O projeto é tão ruim que juntou parte do PSL com parte do PT, que tem totalmente as propostas ideológicas totalmente diferenciadas. O projeto é tão ruim que juntou nós com o Novo. É tão ruim que a maioria da bancada do PSB está contrária ao projeto. É tão ruim que nos manteve os deputados do PDO junto conosco aqui, contrário ao projeto. E é uma mistura o PDO, né, deputado Douglas Garcia? É uma mistura. O projeto é tão ruim que eu não sei, eu quero ver, e ela está ali perto do microfone, a deputada Janaína subir aqui para defender as alterações que ela acredita. Mas acredita numa coisa, entregando 4 mil trabalhadores na outra ponta, entregando a destruição do Estado na outra ponta. Para concluir, deputado entregando o desmonte do governo do Estado de investimento na outra ponta. A SUSEM tem 1.098 trabalhadores. Para concluir, deputado Barba. Para concluir, presidente. Então peço a todos os deputados que são contra esse projeto, para a gente não votar enquanto o governo não botar 48 votos lá. Muito obrigado pela tolerância, presidente. Pela ordem, deputada Janaína Pascoal. Eu queria indicar o deputado Castelo para falar pelo PSL. Tenho a palavra, Vossa Excelência. Peço que já se possa na tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. Tem 3 minutos para formular a sua questão, deputado Douglas. Questão de ordem, senhor presidente, com fundamento no artigo 260 e seguintes do regimento interno desta Casa, submeto a Vossa Excelência questão de ordem vazada nos seguintes termos. Considerando que a saúde pública é um direito social, conforme o artigo 6º da Constituição Federal, e um dever do Estado, sendo considerado um serviço especial de especial relevância pública, como dispõe o artigo 196 e 197 do mesmo diploma legal, considerando que o teor dos artigos 219 a 222 da Constituição Estadual, artigos 2º a 7º da Lei 8.080/79, Lei Orgânica da Saúde,
artigos 1º ao artigo 18º da Lei Complementar Estadual 791/95, Código de Saúde do Estado de São Paulo, todos discorrendo sobre o direito a efetivo serviço público de saúde. Considerando que a saúde é um direito fundamental social de natureza prestacional e que as políticas públicas desta natureza têm eficácia constitucional progressiva. Considerando que, de acordo com o princípio de vedação do retrocesso social já realizados e efetivados, são considerados constitucionalmente garantidos e são inconstitucionais todas as medidas que anulem, revoguem ou aniquilem esse núcleo essencial, considerando que o Ministério Público, responsável pela defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos, se manifestou acerca do projeto de lei 529, via Promotoria de Justiça da área de saúde, sobre um Oncocentro e sobre a FURP, sobre o IMESC, pois o fechamento desses órgãos está sendo proposto sem qualquer tipo de planejamento, ressaltando que um Oncocentro acompanha pacientes tratados com câncer pelo resto da vida. A FURP tem papel estratégico para suprir demandas de remédios e o IMESC realiza mais de 1.500 perícias semanais de medicina legal, influindo flagrante inconstitucional ao referido projeto de lei. Isto posto, nobre presidente, formula a presente questão de ordem com base nos fundamentos de fato e direito traçados pelo Ministério Público via Promotoria de Justiça de Campinas, para que haja suspensão dos trabalhos até que seja respondida a presente questão de ordem. Sala das Sessões, na presente data. Deputado Douglas Garcia. Recebo questão de ordem, Vossa Excelência, responderei no momento oportuno. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar o nome da liderança do PSL. Sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2020, 20 horas, nobres deputadas, nobres deputados, população que nos acompanha pela rede de comunicação Alesp. Eu abro a minha fala de hoje com uma frase do célebre professor Henrique José de Souza, que dizia: spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente. Esta casa tem hoje o dever de plantar boas sementes para que os nossos filhos colham bons frutos, e o nosso legado é que essas sementes sejam plantadas. Eu fiz uma apresentação hoje, que está consubstanciada nesta apostila, nessa cartilha, que eu distribuí para a maioria dos deputados, e que resume de forma muito objetiva, didática, acadêmica, técnica, o pacote das maldades, o projeto de lei 529, os impactos negativos que este projeto de lei vai causar à população, caso seja aprovado. É o chamado cavalo de Troia, ou os 25 efeitos negativos que isso vai nos causar. E eu abri a apresentação com a argumentação do governo do Estado de que, caso a Assembleia Legislativa de São Paulo não aprove o projeto 529, o Estado não terá recursos para investimentos, melhorias e benfeitorias no Estado no ano de 2021. Segundo noticiado hoje no Estado de São Paulo, o governo paulista fala em perda de economia de 410 milhões ao mês. E esse é o dono do pacote da maldade, o secretário Mauro Ricardo Costa, Maurinho Malvadeza, o mão de tesoura, que é contratado por todo o governo que quer implantar pacotes de dor e sofrimento. Muito bem, ele tenta se explicar, mas não explica. Ele tenta se justificar, mas não justifica. Muito bem. E ele faz até um comentário de que o momento em que isso é lançado é ruim, porque vai impactar nas eleições municipais. O orçamento do Estado para 2021 tem previsão de 246 bilhões e o Estado prevê um orçamento para investimentos da ordem de 8,3 bilhões para o próximo ano. Já o orçamento desse ano, previsto na LOA 2020, é de 239, ou seja, o orçamento de 2021 prevê um aumento de aproximadamente 3%. O PL 529 tem como justificativo o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas e uma reforma tributária maldosa, porque dá em cheque em branco ao governador de aumentar as alíquotas do ICMS para quanto ele quiser, na régua de 18%. Para vocês terem uma ideia, alguns estudos apontam que apenas
500 milhões de reais seriam economizados com a extinção das instituições públicas, com o seu corte de aproximadamente 5.500 funcionários. E o governo anuncia que essas medidas proporcionarão um resultado financeiro para o Estado da ordem de 8,8, o que ajudaria no equilíbrio das contas fiscais, o que não é verdade, como nós vamos ver a seguir. Próximo. É uma mentira, não procede. Se qualquer contador ou analista financeiro fizer uma análise detalhada do orçamento, vai ver que existem muitas outras maneiras de resolver esse problema do que o pacote da maldade. Inúmeras. Partido Novo, por exemplo, que tem grandes especialistas em economia, sabe que dá para fazer um monte de outras soluções do bem aqui, em vez dessa solução do mal. O PL 529 prevê, isso é o pulo do gato, né? A venda de enorme patrimônio imobiliário, direto e indireto. O patrimônio imobiliário direto são as 89 propriedades do Estado que somam, deputado Roquinho, fizer uma conta hoje, uma por uma, 7 bilhões de metros quadrados. É uma venda trilionária. Além disso, na minha maneira de entender, com a extinção daqueles aparelhos públicos, os prédios ficarão ociosos. E esse sim tem um valor agregado gigantesco, porque estão localizados em áreas nobres da cidade de São Paulo. E claro, o aumento de impostos. Ele vai aumentar o IPVA de uma forma indireta, ele vai aumentar o ICMS de uma forma indireta, e o ITCMD, que é a maior maldade de todas, que nós já explicamos nas versões anteriores, não é o caso nesse momento. O projeto de lei em questão suscita muitas dúvidas, que não podem passar desapercebidas. Entrelinhas, maldades, má-fé, há uma série de artimanhas jurídicas que estão no meio desse projeto de lei, textos em branco, que podem dar margem à interpretação outra, e que por isso o jargão de cheque em branco, porque propositalmente o texto da lei, das suas 66 páginas, ele deixa lacunas que o governador e sua equipe financeira poderá depois dirimi-las, entendê-las e fazê-las da maneira que bem entender, principalmente na área tributária. Ora, nós sabemos que uma das poucas prerrogativas que nós, deputados estaduais, temos é de delegar, é de decidir a questão de impostos. A Constituição de 88 nos tirou muitas missões. As Assembleias Legislativas ficaram praticamente sem missão nenhuma. A verdade é essa. Os municípios, com alguma, concentrou tudo em Brasília. E uma das poucas coisas que nós temos, que é decidir sobre impostos, ele está tirando de nós. Ele pega essa prerrogativa para o Executivo baseado neste PL 529. No mundo todo, o esforço de governantes, como dizia meu avô, é para diminuir impostos e melhorar a condição de vida da população. Esse projeto de lei, ele vai na contramão, ele aumenta impostos e com certeza vai piorar o estilo de vida da população, porque vai aumentar o custo de vida. O Estado de São Paulo argumenta que a pandemia trouxe queda significativa da atividade 2020. Aí a ideia desse projeto de lei é reduzir o rombo de 10 milhões previsto no orçamento. Vale frisar que a arrecadação vem se recuperando nos últimos meses e que os valores esperados serão superiores no ano que vem. Ou seja, a desculpa da pandemia não cola. E eles estão com medo que o governo federal, agora no final do ano, paga a última parcela de ajuda financeira e depois vai ter que andar pelas próprias pernas. Vamos rápido que faltam 3 minutos. Em síntese, o projeto de lei do governador propõe pôr na rua milhares de servidores. Seu projeto quer extinguir aqueles órgãos que mais atendem a população, que precisam de remédio público, de saúde pública, de moradia, de terra para produção, da saúde coletiva e do meio ambiente. Ele quer passar a régua tudo de uma vez só. Agora, alguns serviços são essenciais, ele vai substituir pelo quê? Por uma empresa da LIDE, por uma empresa simpática ao governo, alguém vai ter que fazer o que eles fazem. Isso é fato. Conclusão. Com o encaminhamento desse projeto, o senhor governador escreve seu nome no rol dos governantes insensíveis, insensatos ou irresponsáveis. Ou ele está mal assessorado, ou ele tem má intenção mesmo, ou existe uma série de pacotes
de maldades, escusos e inconfessáveis por trás disso aqui. Esse tipo de gestor, ele é muito tecnocrata, ele visa o resultado financeiro apenas e não se propõe a pensar nos seres humanos, nas pessoas que estão envolvidas neste processo. Ou seja, para eles, as pessoas são apenas números. Para terminar a minha fala, nesses 1 minuto e 30 segundos, eu concito aos nobres deputados que reflitam. Senhor governador, retire este projeto de lei, por favor, apresente-o de forma fatiada, dividida, organizada, caso a caso. Tem coisas aqui, eu já disse no início, que são boas, são algumas verdades, mas repletas por um monte de mentiras e por um monte de maldades. E apresentar esse projeto de lei sem algumas maldades é como pegar um saco cheio de veneno e tirar alguns venenos, mas continua venenoso. Tinha que acabar com esse pacote de veneno, devolver ele para o Palácio dos Bandeirantes, voltar para cá com calma, com audiência pública, com as comissões funcionando, ouvindo a população, ouvindo os envolvidos. Isso daria mais transparência, isso daria mais visibilidade, isso daria mais democracia, isso daria mais competência técnica e uma melhor aceitação. Na minha opinião, é um tiro no pé do governo. Infelizmente, eu acho que isso não vai ter reflexos positivos caso aprovado, e eu gostaria muito que essa casa votasse não, ou que o governador pusesse a mão na sua consciência e voltasse atrás neste erro que foi o projeto 529. Que esta casa cumpra o seu papel de dizer não às maldades. Está na hora do governo perder uma batalha, pelo menos. Nós não podemos fazer isso aqui. É um erro grave para as futuras gerações. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Primeiro é para encaminhar, Vossa Para Excelência? encaminhar pela liderança. Então convido Vossa Excelência para já se postar à tribuna. Quem dos dois foi o primeiro? Questão de ordem. Deputado, quem foi o primeiro? Deputado Alex, qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? Senhor presidente, pelo artigo 261 do nosso regimento interno, as questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com indicação precisa das disposições que se pretende elucidar. No parágrafo 3º, diz o seguinte: durante a questão de ordem, da ordem do dia, somente poderão ser formuladas questões de ordem ligadas à matéria que no momento esteja sendo discutida ou votada. Então, pediria ao senhor que nós tomássemos esse cuidado a partir de agora, porque nós estamos vendo a todo momento pedirem questões de ordem que não estão dentro do processo de votação. Questão de ordem, no momento oportuno, responde Vossa Excelência. Passo a palavra à oradora. Na próxima encaminhamento, eu passo a palavra à questão de ordem do deputado Caio. Tem a palavra a deputada professora Bebel. Boa noite, senhor presidente, toda a mesa que compõe os trabalhos. Cumprimento os senhores, senhoras deputadas, assim como cumprimento também todo o público que nos assiste através da TV Alesp. Mais uma aberração, eu diria, né? Mais uma injustiça com a sociedade paulista. Esse projeto 529 nos chegou até aqui, deputado Maurici, porque, enfim, foi feito isso ou aquilo. É porque os deputados estão inseguros para votar. E, lamentavelmente, estão sendo empurrados a votar algo que não é bom para a sociedade paulista. Quando a gente está dizendo que não é bom, porque não é porque não tem conteúdo. Claro que tem, é só você pegar a CDHU. As casas populares é o sonho de todos aqueles que não têm moradia, que ficam ocupando, né, prédios para chegar a ter uma casa popular. Meu Deus do céu, se a gente pode resolver, por que não resolver a bom termo? Porque precisa desmontar o CDHU, deputado Jorge do Carmo, o senhor que é conhecedor desta matéria, né, com know-how de anos e que tem oferecido casas próprias aí para a população carente, não porque é dado, não é isto, porque promove um financiamento acessível para a camada menos favorecida da sociedade. É este o diálogo. Nós somos deputados e deputadas, com a autoridade que temos,
Aqui ninguém precisa ser pego pela mãozinha, porque por isto ou por aquilo. Aqui todo mundo tem capacidade política para avaliar esse projeto. E tem a clareza de que este projeto, ele não serve à sociedade paulista. Lamentavelmente, grita mais alto, como já vi isso por várias vezes, o poder econômico. Não tem jeito. Poder econômico. Eu quero sonhar que um dia, os cidadãos e cidadãs que elegem deputados para essa casa façam uma avaliação, deputado Maurici, daqueles que elegerão e que vão eleger de acordo com a necessidade da maioria do povo do Estado de São Paulo. Porque a minoria, a gente tem meio que uma troca, na verdade, né? Você tem uma maioria aqui, mas que representa uma minoria. Uma minoria que representa uma maioria. Isso nós temos que reverter, né? E quem faz isso, o momento certo de fazer isso, são as eleições. Nós vamos ter eleições municipais agora. Oxalá esperemos que as respostas sejam dadas nas urnas. Tudo o que está acontecendo aqui no Estado de São Paulo seja refletido nas urnas. Muito deputado e deputada, muitos, aliás, vão ter que responder nas urnas, né? Porque é que se posicionaram favoravelmente a esse PL, que é o PL. Tem vários apelidos, eu vou chamar um PL da morte também, porque a gente tem um lá em Brasília e tem outro aqui, que é a morte da população carente. Porque se a Fundação FURP, que é do remédio popular, tá? Ela for desmontada, e o pobre, como é que vai fazer? Não compra remédio? Como é que fica? Ele fica sem o direito, né, a, enfim, buscar o seu medicamento? Então, a SUSEM, ela assessora os pequenos municípios, né, e cuida das endemias. Tem um controle, analisa, pesquisa e desmonta a SUSEM também. Então, esse é um caminho. E aí fica assim, a gente tira o ITESP, a gente tira as universidades, a gente tira o Oncocentro. Eu quero dizer o seguinte, se tirar também, deputado Maurici, não é por causa de meia dúzia aí que fica dizendo, com isso eu concordo, com aquilo eu concordo, sabe? Não é. É porque os guerreiros e guerreiras que ficaram até esse momento permitiu a negociaçãozinha para poder levar esse prêmio no bolso. Lamentavelmente, através das emendas. E isso tem que ser, deputado Barba. E o senhor tem em mãos as 32 assinaturas necessárias para protocolar essa CPI de compra de votos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que já tornou uma vergonha. E todo mundo sabe. Todo mundo está sabendo disso aí. E isso é uma excrescência. Eu quero dizer que eu pensei em lidar com outras coisas aqui, mas não pensei que a gente tivesse que lidar com uma máquina tão poderosa, doutor Maurici, que levasse, né, as pessoas assim, bom, eu sei a conta que está sendo feita. Bom, se for 20 milhões, ótimo. Eu mando para tantos municípios e ali eu garanto meus votos. É isso aí, é a volta para 2022. E aí eu chamo a atenção de todos que nos assistem. Atentem-se para isto, porque nós vamos fazer as contas. Eu já vi deputado na Baixada já entregar 5 milhões. Outro mais 1 milhão. Foi, da onde saiu esse dinheiro, poxa? O nosso é aquela coisa pingadinha de 100 mil, 200 mil. É isso que nós podemos dar. E outros dá na lapelada aí de 5 milhões.
Isso tem que ser denunciado. Desculpe, isso não condiz, tá? Com ética e com política. Não condiz. A política, ela é no convencimento. E o que esse PL não consegue é convencer que ele é bom. Essa é a questão. Eu quero ter certeza absoluta que os senhores e senhoras deputadas botarão a mão na consciência. Botarão a mão na consciência por entender que o que está em questão aqui não é um ponto, não são 2 pontos, é tudo. Agora, eu não costumo criticar nominalmente ninguém, mas observe bem, deputado Barba, está indo tudo muito bem. Tá, o baralho está todo montado. Sempre tem uma senhora que vem e puxa e desmonta todo o baralho. Puxa vida, né? Primeiro, roga para si, que eu não entendo assim, a primazia de ter tirado uma presidenta eleita. Não foi ela, né? Foi todo um movimento de direita que tirou a presidenta Dilma. E agora, lamentavelmente, se une ao Dória. Não tem outra coisa. Se uniu ao Dória. Está de acordo com o governo. E depois nos acusa, em determinado momento, você... Não, nós não. Nós temos coerência de acordo com aquilo que nós somos, com a nossa concepção e com a nossa formação. Eu quero dizer que lamento muito que o deputado Carlão Pinhatari não gastou nenhum momento do seu tempo, deputado, para abrir audiências públicas. Porque não adianta trazer o Mauro Ricardo, que ele é o autor, tá certo? Ele é mão única nesse projeto aí. Não adianta ele. Teria que ter aberto uma audiência pública, sabe? Quantas vezes discuti com o senhor a questão referente ao IANSP, o senhor sequer tomou conhecimento da questão, né? Então, e se também mexesse só no IANSP, também não me interessaria, deputado Campos Machado, porque eu não entendo dessa forma. Eu acho que um ponto desse projeto que passar, ele compromete, sim, toda a sociedade paulista. Eu fecho a minha fala e digo para vocês o seguinte: mais uma decepção se esse projeto passar, deputado Caio. Eu quero crer que o bom senso prevalecerá, que alguém há de salvar nos 45 segundos do segundo tempo esse projeto e não deixará passar o projeto nos moldes que está. É inaceitável isso que está acontecendo. Contra o PL 529, né? Retira ou derrota. Essa é a palavra de ordem. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, primeiro, a deputada Mônica, para encaminhar. Para indicar a deputada Isa Pena para encaminhar pela bancada. Tem a palavra, eu convido já a dirigir-se à tribuna. A questão de ordem, deputado Caio, tem um tempo regimental para formular a questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, meu questionamento refere-se à resposta dada pelo senhor presidente à questão de ordem formulada pelo senhor deputado Itamar Borges na 60ª sessão extraordinária acerca da possibilidade de renovação do tempo de encaminhamento pelas bancadas em sessões extraordinárias distintas, ou seja, a possibilidade de bancadas novamente encaminharem pela 2ª sessão extraordinária, mesmo que houvesse encaminhado em sessão extraordinária anterior. Na ocasião, Vossa Excelência fundamentou que não havia possibilidade de um novo encaminhamento, com base no artigo 210 do regimento da Casa, que dispõe: no encaminhamento de votação será assegurado a cada bancada, por um de seus membros, falar apenas uma vez pelo prazo de 10 minutos, a fim de esclarecer os respectivos componentes sobre a orientação a seguir. Apesar do artigo 210 do regimento não especificar se o direito de encaminhamento pode ser exercido uma vez em sessão única, ou se pode ser exercido novamente em cada sessão que estiver ocorrendo a votação, haja vista que as sessões extraordinárias são autônomas entre si, uma vez que se encerram. Excelência, não nos parece prudente, muito menos constitucional, dar uma interpretação tão restritiva a prerrogativas parlamentares de modo unilateral e discricionário, sem haver proposta de resolução legislativa que verse sobre a questão numa alteração
do regimento desta Casa. Entendo que a interpretação dada por Vossa Excelência na resposta à questão de ordem invade de maneira flagrante reserva de competência exclusiva destinada ao órgão colegiado desta Casa. Não pode Vossa Excelência unilateralmente alterar o modus operandi da atuação desta Casa de Leis ao arrepio da lei, violando flagrantemente os princípios básicos da administração pública, onde, como administrador dessa Casa de Leis, seja em sua função típica ou atípica, Vossa Excelência deve observar estritamente a legalidade na prática de seus atos. Com base nas fundamentações que explanei, questiono por que o entendimento acerca dos encaminhamentos durante a votação do PL 529 difere dos demais projetos já votados no passado. Melhor reformulando, por que era permitido realizar novos encaminhamentos de votação em sessões extraordinárias distintas no passado e neste processo não? Haja vista que o próprio artigo 210 do Regimento Interno não determina o termo temporal final e inicial para a realização dos encaminhamentos, não especificando se este está restrito a determinada sessão. Por todo o exposto, requeiro sejam esclarecidos pela presidência desta Casa os questionamentos formulados. É uma questão de ordem, presidente. Recebo a questão de Vossa Excelência, responderei no momento oportuno. Para encaminhar com a palavra a deputada Isa Pena. Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqueles que hoje nos acompanham da TV Alesp. Eu recebi várias mensagens enquanto vinha para cá hoje, me pedindo, deputada, por favor, impeça que os nossos empregos sejam extintos. E a política, ela é quase que feita para ser absolutamente inacessível e difícil de ser compreendida para as pessoas. Mas será que são as pessoas que realmente têm essa dificuldade? Ou é a política que, no final das contas, é organizada e feita para que sempre sejam os mesmos vencedores? Eu queria aproveitar aqui uma presença ilustre nesse plenário. Deputado Alex de Madureira, como o senhor conseguiu ler 623 emendas em menos de 24 horas, deputado Alex de Madureira? Deputado Alex de Madureira, o senhor deve explicações à população do estado de São Paulo, deputado. 623 emendas foram lidas e ainda houve um parecer escrito em menos de 24 horas no processo de debate de extinção de 10 empresas públicas, numa discussão que é central para milhares de famílias trabalhadoras. Mas o deputado Alex de Madureira não se dá ao trabalho de subir a essa tribuna para explicar qual foi o método e o critério que ele utilizou para julgar e dar o seu parecer sobre 623 emendas em menos de 24 horas. A explicação é muito simples. Ele não leu. Ele não leu nenhuma das emendas que ele rejeitou. O que me leva a uma nova questão, né? Se o relator especial, que já é uma figura com um poder absolutamente questionável, né? Ou seja, nós temos uma comissão aqui na casa, que se chama Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão serve para analisar todos os projetos de lei e garantir a sua constitucionalidade. Por que, então, foi preciso que o deputado Alex de Madureira deve ter ficado lá tomando muito café de madrugada, aposto que ficou horas e horas acordado, para responder e rejeitar as 623 emendas? Senhoras e senhores, essa é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É assim que os legisladores agem com você, população que agora nos assiste. Em menos de 24 horas, um deputado dessa casa
assumiu para si, na verdade com a ajuda do nosso presidente, né, Cauê Macris, o poder de substituir uma comissão de constitucionalidade. Por que isso era preciso? Porque o projeto é inconstitucional. Se não fosse assim, ele teria sido aprovado na comissão, ou pelo menos tramitado na Comissão de Constituição e Justiça. O que não aconteceu, o deputado Alex de Madureira leu as 623 emendas e em menos de 24 horas as rejeitou. Aí nós temos também a história de uma família feliz que se formou no decorrer desse processo. Uma aliança que só realmente João Dória é capaz de promover, que é deputados do PSL, deputados do PSOL, deputados do PT, deputados do Novo, o Arthur, do Mamãe Falei, PSB. Só o Dória é capaz, ele tem a capacidade de aglutinar e de fazer, acumular, né, tantos inimigos. O João Dória, se ele tem algum mérito dele, é esse, né? Ele avança e sempre ele é bem previsível, porque sempre vai vir a facada nas costas. Isso é a certeza que se pode ter de João Dória. E por isso, deputada Janaína Pascoal, que está aí, sendo bastante, como é que posso dizer, bajulada por deputados, pelo governo, pelo líder do governo, que veio à tribuna muito emocionada, não, mas o Oncocentro, não, mas a FURP. E as famílias pobres que estão sem casa, elas não te importam? E o ITESP, os assentados, os quilombolas, eles certamente não te importam. Fato é que a deputada Janaína Pascoal está absolutamente virando a casaca em um posicionamento com o qual ela já tinha se comprometido publicamente que ia ajudar a obstruir o projeto de lei 529. Deputada Janaína Pascoal, a senhora pega essa justificativa e vá dar para quem acredite na senhora, que quem te conhece que te compre. A senhora é uma capitã de um dos processos mais reacionários que o Brasil já viveu. A sua palavra não vale nada. A palavra que a senhora deu aos funcionários do ITESP, a palavra que a senhora deu aos funcionários da CDHU, não valeu nada. Não valeu nada. Esses funcionários tiveram de você a mesma coisa que diversos outros tiveram. Uma grande facada nas costas. É assim que se faz política à la Janaína Pascoal. Mas não só ela, viu, gente? Nós temos aqui o Tenente Coimbra, que é do PSL, que estava lá no grupo da Família Feliz. Estava todo mundo muito feliz com a unidade. E, de repente, eu não sei qual é o poder de sedução que Carlão Pignatari tem sobre os senhores, mas certamente ele é muito poderoso. Muito poderoso. Bastam algumas palavras, doces palavras, aos ouvidos dos senhores deputados, para que os senhores mudem de posição. Isso é absolutamente vergonhoso. É absolutamente desprezível. É uma falta de coragem misturada a uma automatização da política, que é exatamente a razão pela qual nós vivemos essa crise política das instituições da República. Instituições essas que existem e que, quando perdem a credibilidade, abrem espaço para tudo. Abrem espaço para o fascismo ocupar, abrem espaço para o crime organizado ocupar, abrem espaço para todo tipo de obscurantismo nefasto ocupar.
Esse vácuo nós não podemos permitir. Já pediu? Nós, deputada Mônica Seixas, deputada Alessi Brandão, deputado Barba, a oposição, que sempre foi e sempre será oposição a esse projeto, não arreda pé. Nós temos consciência de que o que quer que João Dória tenha prometido a vocês, ele não vai cumprir. Ele não vai cumprir. Aí eu vou querer ver nesse plenário depois um monte de gente brava, arrependida de ter apoiado tanto Cauê Macris para ser presidente dessa casa, que aliás é outra eleição que se aproxima, muito bem-vinda, tanto João Dória para governador do estado de São Paulo. Não me venham aqui depois ficarem chateados, tá, deputada Janaína? Quando o Oncocentro que a senhora diz tanto proteger for extinto lá na frente, em um outro projeto de lei. Porque é assim que é a política de João Dória. É assim que é a política do PSDB. Por isso, nesses segundos que me faltam, eu quero desejar ao máximo força para cada trabalhador e trabalhadora, dizer que a bancada do PSOL está com vocês até o final. Não haverão viras-casacas, não haverão X9s entre nós. Isso não existe. Questão de ordem, presidente. Fora PL 529. Não, fora Dória. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio. Para encaminhar nome da Tem bancada a palavra, do PSB. Vossa Excelência, para encaminhar na liderança do PSB. O deputado Vinícius não se encontra em plenário, então Vossa Excelência tem a palavra. Deputada Carla, para uma questão de ordem. Senhor presidente, o artigo 208 do Regimento Interno diz que, salvo deliberação em contrário, as proposições serão votadas em globo. O requerimento do método de votação pode apresentar destaques de um grupo ou parte do texto da proposição, a fim de possibilitar a sua votação isolada pelo plenário. Assim, indagamos qual o tratamento que será dado às emendas apresentadas ao projeto de lei 529, cujo teor seja igual ao do destaque do requerimento do método de votação. Elas podem ser consideradas rejeitadas uma vez que o seu teor será aprovado? Acreditamos ser necessário que o requerimento do método de votação, no caso de um destaque, que signifique aprovação de uma emenda, deva indicá-las que não podem ser consideradas rejeitadas, uma vez que sua essência, ainda que com outra roupagem, será aprovada. Qual o tratamento regimental correto? Receba a questão de Vossa Excelência e responderei no momento oportuno. Com a palavra, o deputado Caio França. Senhor presidente. Deixar o deputado Caio falar e depois eu passo a palavra a Vossa Excelência. Para fazer uma reclamação, depois eu vou passar. Depois do deputado Caio, pela pertinência do tema, eu passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Barba. Senhoras e senhores, boa noite. Aqui encaminhando o PL 529, tão falado nos últimos tempos e tão pouco discutido nessa casa, né? Tão falado por todos, as pessoas preocupadas com o que trata o PL 529 e, obviamente, que em 10 minutos ficará muito difícil de falar de todas as matérias que esse projeto traz ao povo que mora em São Paulo. Bom, além da questão que já foi falado aqui, da extinção de autarquias e fundações importantes que prestam serviço para as pessoas mais humildes, além também de aumentar impostos dos produtos mais básicos, cesta básica, de remédios e outros mais, além de retirar competências desta casa, que nós o tempo inteiro ficamos reclamando, se não fosse tudo isso, eu vou me ater aqui nesse momento a falar das pessoas com deficiência, que nesse momento eu entendo que estão sendo absurdamente prejudicadas por essa legislação. E para quem acha que o texto mudou, seja no relatório do deputado Carlão Pinhatari, seja no relatório do deputado Alex Madureira, estão muito enganados. As famílias que têm crianças com síndrome de Down, ou então pessoas que têm deficiência física, essas pessoas terão que comprovar a gravidade da sua deficiência e, mais do que isso, terão que adaptar o seu veículo para poder ter direito à isenção do IPVA, que é algo já garantido atualmente. Então, meus amigos, o problema
que o governador João Dória encontrou para solucionar os gastos com o Covid foi tirar a isenção das pessoas com deficiência. Será que não tinha outro lugar para tirar? Eu não vi um só secretário, ou então cargo comissionado do governo do estado, abrindo mão de R$1 do seu salário. R$1. Não teve um. Inclusive a Assembleia Legislativa fez a sua parte nesse período. Inclusive só os deputados estão com 30% a menos até dezembro. Mas não teve um comissionado do governador João Dória que pudesse fazer algum gesto nesse período. Mas o problema, eu sei onde é que está. Está nas pessoas com deficiência. Aquelas famílias que vivem praticamente a vida inteira para cuidar da criança, do idoso. É aí que está o grande problema para economizar os 10 bilhões de reais que o governador João Dória diz. Faltou, com muito respeito a todos os colegas, algum deputado que, assim como a deputada Janaína Pascoal, ela sozinha conseguiu tirar ITESP, Oncocentro, Fundação para Amparo ao Remédio Público, a FURP e outros mais, ITCMD. Eu fico me perguntando, os parlamentares que até o momento estavam votando junto com o governo, não se sentem, de alguma forma, acanhados de... A deputada Janaína Pascoal conseguiu tudo isso no roteiro dela. E não tem outros parlamentares que tenham a mesma força para conseguir tirar outras coisas mais? Ninguém. Nenhum parlamentar conseguirá fazer isso. Por favor, que alguém, então, olhe para as pessoas com deficiência. Deputada Janaína, talvez eu faça um apelo para a senhora. Porque o da senhora deu certo aqui. Tudo que a senhora colocou no seu roteiro deu certo. Eu peço que Vossa Excelência possa iluminar a cabeça do governador, para que ele possa entender que as pessoas com deficiência não são as pessoas que causam o mal para o estado de São Paulo. Quer corrigir os equívocos? É claro que tem que corrigir, mas não dessa maneira. Para cada problema nós temos um remédio adequado. Agora, o remédio que está sendo dado para esse problema é um remédio extremamente amargo e que podem esperar. Vai trazer prejuízo para as famílias que mais precisam. Por que é que o Detran ou os demais órgãos não contratam mais médicos para poder resolver esse problema? Vamos atrás dos médicos, que muitos deles acabam atestando, e aí sim depois a pessoa acaba conseguindo um benefício de maneira equivocada. Agora, a pessoa ter que adaptar um veículo. Pois bem, uma pessoa que não tem uma perna, por exemplo, ela não precisa adaptar o veículo. Um veículo automático já é suficiente para ela conseguir dirigir. Essa pessoa vai ter que comprovar em algum lugar, deputada Bárbara, que ela perdeu uma perna ao longo da sua vida, por algum motivo qualquer. Então, meus colegas, eu não sei quem é que vai ser o iluminado, mas eu peço que algum outro iluminado, deputada Janaína, tenha a mesma capacidade de discurso, enfim, não sei se a quantidade de votos, seja lá o que for, mas que possa olhar para as pessoas com deficiência. Eu me sinto até constrangido de falar de outros assuntos, porque são assuntos que, obviamente, são tão importantes quanto. A gente está deixando aqui a SUSEM, por exemplo, que cuida das endemias, que cuida da política estadual de endemias, está se perdendo. E, mais uma vez, são os menores municípios que não têm vigilância sanitária que vão ser prejudicados. O ITESP nós conseguimos salvar, graças ao esforço também de Vossa Excelência. Vão dizer aqui, mas outros deputados já pediam isso, que estão na base do governo. E por que é que até o momento não tinham feito nada? Nada, deputada Janaína, nada. Então, aos colegas que estão aqui, nos ajudem. Eu estou agora focado
nas pessoas com deficiência, porque eu imagino que seja uma população que, de alguma forma, precise da atenção do poder público. São famílias que vivem, muitas das vezes, exclusivamente para levar aquela criança ou aquele idoso para o médico, e às vezes não precisa de uma adaptação de um carro para isso. Um carro normal é suficiente para poder levar, por exemplo, uma criança que tenha síndrome de Down. Não precisa fazer uma adaptação nesse veículo. E infelizmente essas pessoas estão tendo, não sei de qual maneira, porque vai ver que o Estado é muito organizado, é muito rápido, diferente do que eu imagino, para que essa burocracia toda, para comprovar o grau da deficiência. Imagina só o constrangimento dessas pessoas. Não fizemos uma única audiência pública para tratar desse tema. Nenhuma audiência pública. Eu tentei, através do nosso mandato, fazer uma audiência pública virtual, reuni diversas entidades, chamei o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, todos foram unânimes em dizer que esse texto não está de acordo, esse texto não traz segurança para eles, nem segurança jurídica, sem falar nos constrangimentos. E o nosso mandato, meu mandato, eu sempre procuro dar voz àquelas pessoas que mais precisam, que muitas das vezes não conseguem se organizar. Nós estamos aqui no período de pandemia, votando um projeto que versa sobre tanta coisa e não tem ninguém nas galerias. Não tem ninguém. Ah, não dá para fazer audiência pública. Mas não dá para fazer audiência pública virtual? Bom, quando é para fazer alguma coisa para nomear fulano na Artesp, aí dá-se um jeito para tudo. Junta todo mundo aqui, comissão daqui, dali. Bom, audiência pública resolvida. Agora, para poder ouvir as pessoas com deficiência, olha, aí realmente, deputada Alessi Brandão, fica muito complicado, é um perigo muito grande por conta do coronavírus e a gente não consegue. Então, caros colegas, a votação está apertada. Eu já ganhei, já perdi aqui, enfim, e eu estou com a minha consciência tranquila. Eu só quero pedir aos colegas, mais uma vez, deixem o governo colocar os 48 votos favoráveis. Caso contrário, não tem jeito de não expor. Não tem jeito, porque está muito claro que quem votar a favor, ou quem votar contra, ainda que seja, ou quem se abster, está ajudando o governo. E não tem outra história. Qualquer outra história é papo furado. Deixa colocar 48. Colocou 48 votos lá, para concluir, presidente. Pela ordem, presidente. Para concluir só, deputado. Colocou os 48 votos lá, aí cada parlamentar, com a sua consciência, vai decidir o que fazer. Agora, antes disso, por favor, meus colegas, vamos avaliar muito bem e ver se de fato são as pessoas com deficiência que estão causando um rombo no governo do estado de São Paulo. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, deputado Itamar. Eu já tinha combinado que eu ia passar a palavra ao deputado Barba. Dou a palavra a Vossa Excelência na próxima fala. Deputado Arthur. Caminhar pelo Patriota. Tem a palavra Vossa Excelência. Deputado Barba tem a palavra para uma reclamação. Para fazer uma reclamação, senhor presidente, gostaria e agradeço, presidente, pela sensibilidade que o senhor teve nesse tema. O senhor não tem aberto para fazer reclamação ou comunicação, só questão de ordem. Mas acho que é muito importante para essa casa, presidente. No dia 2 de outubro, uma deputada dessa casa foi homenageada por um órgão da ONU, como uma deputada que é mulher, é trans, a deputada Érica Malunguinho, foi homenageada como as 100 pessoas, entre as 100 pessoas negras mais influentes do mundo, pelo MIPAGE da ONU, né? Que é a deputada Érica Malunguinho do PSOL, recebeu o prêmio Most Influential People of Africa, decente, MIPAGE. Então, é importante para essa casa, quando uma deputada ou um deputado recebe uma homenagem, gostaria que os deputados prestassem atenção, Alex Madureira, Fernando Cury, porque nós estamos falando de uma deputada que foi homenageada, é uma deputada negra, nordestina, mulher, trans,
que enfrenta vários tipos de preconceito. Exatamente, ela foi homenageada pela atuação política dela no combate a todo tipo de preconceito que enfrenta a comunidade LGBT, mas não só a comunidade LGBT, todos os negros e negras e mulheres, a defesa da companheira deputada Érica Malunguinho, em defesa na luta contra a violência contra as mulheres, na luta contra a violência contra a comunidade LGBT, na luta contra a violência ao povo trabalhador e trabalhadora. Então, Érica, parabéns pela homenagem, e tenho honra e orgulho de ter uma deputada nessa casa e andar ao seu lado. Um grande abraço e parabéns, Érica Malunguinho. Obrigado, presidente. Abri essa exceção apenas por conta da relevância do tema e já cumprimento a deputada Érica Malunguinho, só lembrando os parlamentares, única e exclusivamente pela relevância. Deputado Arthur, Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do Patriota. Boa noite, pessoal. A impressão minha, o Adalberto Freitas até saiu daqui. Tá aí, Adalberto? Pessoal, não foi ele que chegou, não. Bom, quero fazer uma coisa diferente hoje aqui. O pessoal acha que eu sou muito brigão, né? Que eu fico incomodando os outros aqui. Então hoje eu vou mandar um recado aqui para Marta Costa. Quero te elogiar, Marta. Você está sendo uma dissidente, né? Você está sendo uma pessoa que está remando contra a maré. A Marta Costa, para quem não sabe, ela é contra o projeto, né? E ela foi, inclusive, retirada da CCJ por votar contra o partido. Infelizmente, a gente está numa casa legislativa cuja a lógica ela é partidária. Então, a deputada Marta Costa ela foi retirada, né, por votar de acordo com as suas convicções. Eu quero te elogiar, Marta, pela sua postura firme, apesar, né, do seu próprio partido estar fazendo pressão para que você haja contra as suas convicções. Então, meus parabéns, tá, Marta Costa. Eu quero também agradecer aqui aos deputados do Novo, né? É quase que uma redundância aqui eu falar bem deles. O Daniel José, que está aqui, o Sérgio Vitor, o Melão, o Rene, são pessoas que ficam aqui o tempo todo fazendo todo tipo de conta, de análise, e fala com um e fala com o outro, e liga para um e liga para outro, e fica até de madrugada e conversa com um e conversa com o outro. É um trabalho que muitas vezes não é visto, né, na rede social, é um trabalho que muitas vezes não é visto da porta para fora aqui, mas é um trabalho extremamente importante. Então eu quero agradecer aos meus amigos do Novo, né? Eu chamo mais do que colegas, são meus amigos, são pessoas que estão realmente fazendo a diferença. Tem outro deputado aqui, estou olhando para ele aqui, o Major Meca. Major Meca também, parabéns pela sua posição, Meca. É um cara que está votando ali sempre de acordo com as suas convicções, não concordamos em tudo, mas é um cara que realmente está ali para fazer a diferença, né? Para fazer, de fato, o que acredita, né? Eu gostaria até de perguntar, por exemplo, hoje nós temos até o Roque Barbieri aqui. E aí, Roquinho, tudo bom, meu? Não tá bravo comigo hoje, não, né? Sempre tá bravo. Ô, Roquinho, o que aconteceu que você apareceu hoje aí, meu? Para votar a favor do governo, né? Para votar a favor. Deixa eu perguntar, o que você acha de aumento no imposto do remédio da vovó? Eu estou cuidando dela, eu estou cuidando da minha mãe, né? A minha mãe ela vai ter que pagar mais caro no remédio que você está votando sim no projeto, né? Não entendi. Eu não tenho irmã, mas eu tenho tias e eu tenho sobrinha, né? E elas também vão pagar mais caro no remédio por causa disso. Não entendi. Você está redundante, ô Roquinho. Eu já... Oi? Realmente, você está sendo redundante e, a meu ver, isso é um tipo de idiotice. Mas não tem problema. O que acontece é que é o seguinte, o senhor está votando... Você está me atrapalhando com as palavras. Fica calmo, Roquinho, fica calmo. Faz tempo que você não vem aqui no plenário. Eu sei que faz tempo que você não aparece aqui. Eu sei que faz tempo... Claro que eu tenho a ver com isso. Eu estou cuidando da minha vida. A minha vida é expor... Presta atenção, Roquinho. A minha vida é expor deputados como o senhor que aparecem aqui no plenário, de vez em nunca, para votar aumento de imposto do remédio da vovó. O senhor vai estar no meu próximo vídeo. Oi? Eu sou um bosta do inútil, é isso que o senhor falou? Fala no microfone, por favor. Tá sem coragem? Fala no microfone, Roquinho.
Eu queria perguntar ao presidente, o deputado pode falar... Eu peço para retirar qualquer palavra do baixo calão. Calma, Campos. Qualquer palavra do baixo calão das notas taquigráficas. Campos. Você se diz contra o Dória e está votando, está colocando teu partido... Devolva a palavra ao deputado Arthur, retirando qualquer palavra de baixo calão nervoso, das Campos? notas taquigráficas. Eu sei que o senhor é advogado, mas o senhor vai advocar a causa do Roquinho? Então, já que o senhor é advogado dele, explica para mim por que ele vai votar a favor do aumento do imposto da vovó. Vamos lá. Mas eu estou provocando, a minha função aqui é essa. Eu bato de frente com o sistema. Eu bato de frente. Não tem, eu bato de frente. E sim, me interessa muito agora. Realmente me interessa muito. Agora é o seguinte, eu acho esquisito o Campos Machado, que se diz oposição ao Dória, colocar os membros do próprio partido. E a gente... Roquinho, eu sei que você tem que obedecer o Campos. Eu sei disso. Mas é muito triste, né, que ele tenha colocado o partido dele para votar de acordo com as vontades do Dória. Ô Campos, caramba, ô Roquinho, agora fala pra mim, deve ser fogo, né, meu, voltar pra tua cidade e falar assim, então, pessoal, eu tive que votar a favor do projeto porque o Campos mandou. Deve ser triste, né, Roquinho? É fogo, né? Não entendi. Presidente, uma questão de ordem. Eu não estou entendendo, não entendi. Não, deputado Barros, eu vou passar, segurar as questões de ordem. Você vê, eu vou deixar claro aqui, ó. Você vê como a gente toca na ferida. Olha só como a velha guarda se incomoda. O Campos já levantou, agora levantou o Barros Munhoz. Os caras estão bravos comigo aqui. Não adianta, cara, eu não vou me calar. Eu não vou calar a boca. Vamos deixar claro aqui, ó. O Barros Munhoz, o Campos Machado, o Roque Barbieri estão aumentando o imposto do remédio da tua família. E aí o Roque Barbieri está falando para mim, cuida da tua vida. Diferente do senhor, Roque, eu não olho só para o meu próprio umbigo. Eu olho para o umbigo das pessoas que votaram em mim. Elas não querem que eu vote a favor de aumento de imposto. Eu não quero. Tá bom. Então tudo bem, eu vou tirar o Campos dessa, vamos falar do Roquinho. Ô Roquinho, olha só, você vai ter o protagonismo dessa vez. Olha que legal, você vai ser protagonista mesmo tendo o Campos aqui. Não é bacana isso? Não é uma coisa legal? Olha só, Roquinho, por causa do teu voto, a minha avó vai pagar mais caro no imposto. Você entendeu? Está bem claro isso, não só para o senhor, para todos os deputados da casa e também para as pessoas que estão me assistindo agora na internet. Eu quero que você saiba aqui, ó, que o nome deste homem é Roque Barbieri e ele está votando a favor do aumento de imposto no remédio da tua avó. Então é bem importante deixar bem claro isso. Então, ó, outro deputado que eu esqueci de elogiar, me desculpa. Eu quero elogiar aqui o Castelo Branco. O Castelo Branco está fazendo um tremendo de um trabalho. Não concordamos em tudo, mas ele fez aqui ó, um PowerPoint. Tudo, o Castelo Branco é o homem do PowerPoint. Tudo é PowerPoint. Eu gosto disso. É organizado, é militar, é disciplinado. E fez um PowerPoint explicando esse plano da maldade do Dória com requintes de crueldade. Parabéns, Castelo Branco, por mais pessoas que votam de acordo com a convicção. É uma pena que, às vezes, a imagem da TV Alessio não pega. Eu fui falar com o Roquinho ali, ó. Um monte de deputado está em volta dele assim, não fala nada, Roquinho, é pior, fica quieto aí, meu, deixa o cara falar, meu, senão é pior, tal. Mas agora já foi, Roquinho. Agora você já me xingou de bosta mais de uma vez, você já me ameaçou, você já me xingou de idiota, já falou, não adianta, eu vou te pôr na internet. Todo mundo vai saber, você que gosta de fazer a tua política lá no teu cantinho, né, ninguém presta atenção nas tuas votações, agora todo mundo vai saber que você votou para aumentar o imposto do remédio da vovó. Tá bom? Então, é isso, Roquinho. É triste, né, cara? Mas a gente tem que fazer. Da próxima vez, você vende... Desculpa, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Supostamente, agora o teu passe ficou mais caro para o Campos. Quando você for lá no Campos, fala, Campos, como é que eu voto? Me fala que eu vou votar de acordo com a tua convicção. Aí você vai falar, ó, só que agora custa um pouco mais caro, porque o Arthur me colocou na internet. Agora está um pouquinho mais difícil. Estou te fazendo um favor, cara, olha que legal. Agora o teu poder de barganha está um pouco maior que o Campos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quem mais aqui que tá indeciso? Ó, Dalberto fugiu. Nishikawa, pô, já falei bastante dele. Gil Diniz. A gente discorda em tudo. Em tudo, cara. Discorda em tudo. Até da cor do teu terno a gente discorda, cara. E nessa nós estamos juntos. Barba. Eu discordo, acho que de tudo que você fala. Tamo junto nessa. Isa Pena. Mônica da bancada ativista. Douglas Garcia. Cara, tá todo mundo... Isso é tão claramente ultrajante que é ridículo. Desculpa, é ridículo. Não tem justificativa, Roquinho. Não tem justificativa, cara. Escuta. Na tua próxima eleição, eu espero que as pessoas não falem disso.
eu vou pedir para que você que está me assistindo aí na internet, quando chegar daqui 2 anos, não cortem esse trecho desse vídeo e não espalhem na região do Roquinho, mostrando que ele votou a favor do aumento de imposto. Não façam isso, tá, pessoal? Porque pode custar a eleição dele, e como ele mesmo disse, a gente tem que cuidar da nossa própria vida. Não é isso, Roquinho? É muito triste que nós tenhamos deputados aqui nessa casa que tenham esse pensamento, cuidar da própria vida. É isso que muitos daqui fazem, cuidar da própria vida. Eu sou totalmente contrário a essa opinião, totalmente contrário a isso. Eu acho que se nós estamos aqui representando pessoas, nós temos que cuidar da vida dos outros também. É o meu papel. Esse comentário de cuide da sua vida é uma coisa que eu ouço bastante, né, cara? O pessoal não tem como justificar o voto e aí quer me atacar. Eu sou só um cara que está expondo o teu voto. Eu só estou expondo o teu voto, cara. Depois você se vira lá para justificar por que você acha certo aumentar imposto no remédio da vovó, né? Então, é muito triste. Eu quero deixar claro aqui que hoje, agradecer ao Roque Barbieri. Eu acho que eu vou ter muitos views nesse vídeo, Roquinho. Provavelmente esse vídeo vai passar das 200 mil visualizações, com certeza absoluta. Vai ter o Alex está falando para você não responder. Não, segura. É manso. Sabe quando você gosta do interior, né? Quando o cara fala pro cavalo assim, não dá coice, é assim, bem calminho. Obrigado, Roquinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel José. Para indicar o deputado Sérgio Vitor para encaminhar pela bancada. Tem a palavra o deputado Sérgio Vitor. Pela ordem, para uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Peço que se atenha ao tempo. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, a presente questão de ordem sobre a aplicação do disposto no inciso 1 do artigo 152 do Regimento Interno. Dispõe o artigo 152 do Regimento Interno. Independem de redação final os projetos aprovados ou referendados nos próprios termos pelo plenário, sendo desde logo determinada a expedição do autógrafo dentro dos seguintes prazos. 1 dia para os projetos em regime de urgência. Senhor presidente, em 8 de setembro foi aprovado nessa casa o projeto de lei complementar número 42 de 2016, de autoria do nobre deputado Jorge Caruso. Esse projeto de lei complementar fortaleceu as prerrogativas desta Casa de Leis, fazendo com que as nomeações para os cargos de diretoria das agências Artesp e Arcesp obrigatoriamente tivessem o aval desta Casa, não sendo admitidas as nomeações por mera aprovação tácita do Legislativo, ou seja, por decurso do prazo legal sem a manifestação expressa do Poder Legislativo. Como se tratou de proposição que tramitou em regime de urgência, o prazo regimental para expedição do autógrafo seria de apenas 1 dia, nos termos do já referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de São Paulo. Observa-se que este prazo não foi cumprido pela presidência desta Casa. Já decorridos quase 30 dias da aprovação do referido PLC, o autógrafo ainda não foi expedido, o que é de se surpreender. Ocorre que o PL que estamos deliberando, o PL 529/2020, dispõe sobre novas funções para as referidas agências, o que poderia implicar em distintas qualificações para aqueles que podem ser nomeados para as respectivas diretorias. Se não, vejamos. O PL 529/2020 autoriza a delegação Artesp das funções de regulação e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos e transportes autorizados, inclusive aqueles submetidos à esfera da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Além disso, este PL autoriza a delegação de funções de regulação e fiscalização de outros serviços Arcesp, que passaria a ser denominada Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Mas qual a importância e a relação entre a expedição do autógrafo do PLC 442 de 2016 e o presente PL que justifica a apresentação da presente questão de ordem? Esta questão de ordem não estaria sendo suscitada se não estivesse em trâmite nessa Casa o projeto de decreto legislativo número 31 de 2020, que aprova a indicação do senhor Joaquim Augusto Leite Ribeiro Matias para integrar a diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, no exercício da função de diretor de Relações Institucionais. Desde 9 de setembro, a referida proposição aguarda a manifestação da Comissão de Infraestrutura. No entanto, o descumprimento do prazo regimental para a expedição do autógrafo do PLC 42 de 2016 pode implicar na aprovação tácita dessa indicação, subtraindo dessa Casa de Leis a possibilidade de analisar se o indicado detém as qualificações necessárias para o cargo, considerando as novas funções da agência reguladora imposta pelo PL 529/2020 que estamos a discutir nesse momento. Nesse sentido, indagamos a Vossa Excelência se é possível dar continuidade ao trâmite desse projeto de lei, especificamente das disposições relacionadas à Artesp e Arcesp, sendo que
que o autógrafo do PLC 42 de 2016, que deveria ter sido expedido até o dia 9 de setembro de 2020, ainda não tenha sido em flagrante violação ao disposto no regimento interno desta Casa. São esses os termos postos em questionamento. Questão de ordem, presidente. Não, deputado Fernando, eu estou dando uma questão de ordem apenas por encaminhamento. O deputado, inclusive, Itamar, já solicitou. Com a palavra o deputado Sérgio para encaminhar. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas, pares aqui dessa casa. Boa noite aos colaboradores aqui da Assembleia. Boa noite à imprensa. Boa noite a todos que nos assistem aí de casa, seja pela TV Alesp, seja pela internet. Meus amigos, fica cada dia mais claro que esse projeto de lei nunca foi sobre ajuste fiscal. Deputado Ricardo Melão, tá fácil de entender. Primeiro, porque um dos pilares, enxugamento da estrutura administrativa, economiza apenas 585 milhões, 0,2% do orçamento. Isso a gente já fez questão de falar repetidas vezes aqui na tribuna, nas redes sociais, e demonstrando claramente que de ajuste fiscal esse projeto de lei não tem nada, ou pelo menos muito pouco. Mas mais importante do que isso, cada dia que passa vai ficando mais claro, porque as únicas coisas, os únicos itens que o governo do Estado de São Paulo, junto com o líder Carlão Pignatari e todo o governo aqui, a base do governo aqui da Assembleia, topou negociar, foram itens que justamente retiram desse pilar de enxugamento da máquina. Tudo que o governo está disposto a negociar são itens que tiram economia e que tiram dinheiro das soluções que, em tese, ajudariam a economizar dinheiro para ajustar o rombo fiscal do ano que vem. E isso, no mínimo, é estranho, deputado Daniel. Esse projeto de lei nunca foi sobre ajuste fiscal e cada dia fica mais claro. Tem uma frase, deputado Melão, que tenho certeza que você gosta muito, que diz o seguinte: curar déficits aumentando impostos é como curar uma bronquite atirando no doente. E agora, com esse projeto de lei 529, a gente está metralhando os doentes do Estado de São Paulo, que são os pagadores de impostos, que no meio dessa pandemia perderam emprego, perderam renda, fecharam suas empresas, estão tendo que dizer para o filho, para a filha, segurar um pouquinho, porque vão ter que se virar para chegar no dia 30 com dinheiro no bolso. E a gente tem aqui um projeto de lei que aumenta imposto. E não interessa como você diga, não interessa o termo que você queira usar. Esse projeto de lei é aumento de imposto. Por que cada vez isso fica mais claro? Porque o governo pode chamar ele de ajuste fiscal, pode chamar ele do que ele quiser. Mas o único item, os únicos pontos que o governo não está disposto a negociar é justamente o artigo 24, que diz respeito ao ICMS, que o governo tem autorização para começar a mexer, dizendo-se alterar benefício fiscal, mas na prática ele quer aumentar imposto. E por que isso, deputado Castelo Branco? Porque é a forma mais fácil de conseguir dinheiro, de conseguir caixa, de conseguir revisar o rombo do orçamento do ano que vem. Reforma administrativa, deputado Rene, nem pensar. Não faz sentido em ano de eleição. Apesar de que esse projeto por inteiro não faz sentido em ano de eleição. É até engraçado ver como nos programas eleitorais, nas redes sociais, deputado Daniel, está todo mundo fugindo do PSDB, está todo mundo fugindo de colocar foto com o João Dória. Esse projeto de lei ataca, como disse muito bem aqui o deputado Caio França, disse muito bem os outros colegas aqui que me precederam, ele é tão ruim que ele conseguiu unir da direita à esquerda todos aqui que são contra o governo. Uniu até deputados que quase caíram na porrada aqui, deputado Daniel. Foi bonito de ver aqui, deputado Barba, você e o deputado Arthur trocando afagos aqui. Que bom, por um projeto ruim como esse, faz sentido. Bom, vamos lá, e recentemente, na última semana, a gente viu também o governador João Dória falando nas suas coletivas de que esse projeto não é aumento de imposto, de que tem o compromisso dele de que não é aumento de imposto, apesar dele não colocar jamais no papel, e o governo, a base do governo aqui na casa, claramente não querer alterar nada que diz respeito ao artigo 24. Em uma das suas coletivas, deputado Melão, o governador João Dória disse: esse projeto de lei, ou essa redução de benefícios, terão critérios claros, que não estão no projeto de lei, e terão um prazo de 24 meses. Mas como dizia Friedman, e todo mundo sabe, nada é tão temporário
quanto um programa do governo, ou nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E é isso. Se diz que são por 24 meses, mas não põe no papel. Se diz que não é aumento de imposto, mas não topa retirar o artigo 24. E não interessa mais discurso, o que interessa é a prática. Com relação ao aumento de imposto, especialmente o artigo 24, que vai aumentar ICMS, como o deputado Arthur sempre fala, o remedinho da vovó, o ovo, a farinha, isso aqui ninguém topou mexer. Porque todo mundo sabe que o ICMS é a principal fonte de arrecadação do Estado e que pega todos. E o deputado Daniel José sempre fala muito bem nas suas falas, o ICMS é o imposto sobre o consumo. E é aquele que ataca o mais pobre, porque o pobre consome 100% do seu salário. E a oposição foi firme aqui, especialmente nesse projeto, né? Por bastante tempo a gente conseguiu manter um número insuficiente para dar quórum aqui para o governo. Foi interessante ver por 2 semanas a base do governo sofrer para conseguir 48 assinaturas, mas infelizmente nessa semana conseguiram. Tiraram gente de suas casas aqui para vir votar nesse projeto. Mas o que é importante a gente ressaltar também é que, infelizmente, a gente teve gente que mudou de lado. E, deputada Janaína, com todo o respeito que eu tenho à senhora, você sempre foi muito clara aqui nos seus discursos, mas não interessa o que foi tirado. Para a senhora, foi mexido em 4 entidades, que estavam justamente no pilar enxugamento da estrutura administrativa. E não foi mexido, tudo bem ter mexido no TCMD, que o texto estava horrível, mas aquilo é uma parte pequena da arrecadação. Não te foi dado nada que diz respeito ao ICMS, porque eles sabem que essa é a principal fonte de receita desse projeto de lei. E eles estão dispostos a negociar todo o resto, menos aumento de imposto. E, infelizmente, hoje, Vossa Excelência vai ajudar o governo a passar a conta para 45 milhões de pessoas. Isso é muito triste, eu não consigo chegar aqui. Como é que eu vou chegar aqui, deputado Gil, e dizer para 45 milhões de paulistas que essa casa, apesar de ter dado o exemplo, votando redução de 30% do seu salário, enxugamento aqui das despesas da Assembleia Legislativa, mas hoje, entre hoje e amanhã, tomara que a gente consiga barrar esse projeto hoje, mais um dia, hoje será votado aqui a conta que será passado para 45 milhões de paulistas, que é o aumento de imposto, é o aumento em cima do ovo, da farinha, do material de construção, de novo, o imposto que pega justamente o mais pobre. Eu queria reforçar aqui, apesar do discurso do João Dória falar de 24 meses, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. E a gente tem que combater isso com todas as nossas forças. E queria mais uma vez aqui reforçar essa frase, porque ela é importante. Curar déficits aumentando impostos é como curar uma bronquite atirando no doente. E hoje, de novo, a gente vai metralhar todos os pagadores de impostos, 45 pagadores de impostos, 45 milhões de pagadores de impostos do Estado de São Paulo, terão a partir de hoje, ou a partir de um momento em breve, quando esse projeto for votado, um boleto bem grande para pagar. Deixa eu fazer. Antes de encerrar minha fala aqui, eu preciso fazer uma ressalva aqui, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Vocês vão fazer em 10 segundos. Fui procurado, obviamente, por todos os reitores, por várias pessoas do ambiente acadêmico, pedindo apoio. A deputada Marina, que faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia comigo. Tenho certeza que vários reitores, várias pessoas da academia também te procuraram para que a questão das universidades da FAPESP fosse retirada do projeto. Foi com muito trabalho interno que pelo menos esse item foi retirado. E aqui queria fazer a mesma ressalva que o deputado Caio França fez aqui. Durante 2 semanas, o governo pouco negociou. E se tivesse quórum, teria sido votado, mesmo com as universidades e com a FAPESP incluído aqui. Então, mérito aí da deputada Janaína também, que conseguiu sozinha aí negociar muitas coisas. Porque até então, o que parece é que a base do governo, de fato, ou não estava trabalhando para tirar nada desse projeto, porque já estava dando quórum. Se fosse semana passada, já ia ter sido aprovada do jeito que estava. Então é importante que a comunidade acadêmica, que o pessoal das universidades, da FAPESP, saibam quem também trabalhou aqui para barrar e para tirar os itens que dizem respeito à raspagem dos fundos das universidades da FAPESP.
Queria encerrar minha fala aqui, caros colegas, reforçando essa frase porque me marcou muito a primeira vez que eu a li. E o governo parece encontrar sempre as mesmas soluções para os problemas e a gente vive em looping, resolvendo problemas complexos com soluções ruins. Curar déficits aumentando o imposto é como curar uma bronquite atirando no doente. E eu peço para vocês votarem não nesse PL 529, votarem não pelo aumento de imposto, votarem não contra esse cavalo de Dória.